Você já se perguntou como o jejum pode transformar a sua vida espiritual? Como ele pode te aproximar de Deus de uma maneira tão profunda que você nunca imaginou ser possível? O jejum não é apenas uma prática antiga ou uma tradição religiosa. Ele é um dos instrumentos mais poderosos que temos para nos conectar com o Senhor de uma maneira especial. E se eu te dissesse que existem erros que você pode estar cometendo ao jejuar, que estão afastando você de Deus, ao invés de te aproximar dele? Fique comigo até o final, porque o que vamos explorar hoje pode mudar a sua percepção sobre o jejum e transformar a sua vida espiritual. Vamos entender o verdadeiro poder do jejum. Não se trata de simplesmente ficar sem comida ou de sofrer fisicamente. O jejum é uma disciplina espiritual, uma prática que nos convida a abandonar nossos desejos carnais e a focar nas coisas de Deus. Jesus nos ensinou sobre o jejum de maneira clara e objetiva. Em Mateus 6:16, 18, ele nos fala: "Quando jejuardes, não vos mostreis sombrios como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa." Ou seja, o jejum não é uma maneira de mostrar aos outros nossa santidade, mas uma prática íntima entre nós e Deus. Imagine se você tivesse a oportunidade de se aproximar de Deus de uma maneira ainda mais profunda. Você sabia que o jejum, quando feito corretamente, é uma forma de demonstrar nossa dependência total de Deus? Ele é uma maneira de dizer: "Senhor, eu preciso de Ti mais do que de qualquer coisa que o mundo tenha a oferecer." É uma entrega completa, um reconhecimento de que nossa vida espiritual depende de Deus em todos os momentos. No entanto, muitos de nós cometemos erros durante o jejum, e é sobre esses erros que vamos falar agora. Se você já jejuou antes ou está pensando em começar essa prática, preste atenção nos próximos pontos. Eles podem ser a chave para um jejum mais eficaz e profundo. O primeiro erro que muitos cometem ao jejuar é não ter uma intenção espiritual verdadeira. O jejum não deve ser uma prática de simples dieta ou uma maneira de se punir fisicamente. Muitos caem na tentação de jejuar como uma forma de conseguir algo material ou de simplesmente passar por isso, para aliviar a consciência. Mas o jejum tem um propósito muito mais profundo. Quando jejuamos, precisamos ter a intenção de nos aproximar de Deus, de buscar a sua vontade e de fazer um sacrifício para o fortalecimento do nosso espírito. Em Isaías 58, 6, 7, o Senhor nos lembra que o jejum verdadeiro é aquele que liberta os cativos, cuida dos necessitados e transforma o coração. Se o jejum não tem um propósito de transformação espiritual, ele perde seu verdadeiro significado. Antes de começar o seu jejum, pergunte a si mesmo: por que estou fazendo isso? Se a resposta não for uma busca genuína por Deus, talvez seja a hora de reconsiderar. O jejum deve ser uma oferta de amor e obediência ao Senhor, e não uma tarefa que se faz por obrigação ou por motivos egoístas. Quando entendemos o jejum como um sacrifício que nos aproxima de Deus, ele se torna um ato de adoração e entrega. O verdadeiro jejum não é apenas sobre o ato físico de parar de comer, mas sobre abrir o coração para Deus. Uma boa prática é começar o jejum com uma oração sincera, pedindo ao Senhor que revele seu propósito para você durante esse período. À medida que o jejum avança, tenha sempre em mente essa intenção espiritual de aprofundar sua relação com Deus. O segundo erro crucial que muitas pessoas cometem ao jejuar é não dedicar tempo suficiente para orar. O jejum não é apenas a abstinência de comida, ele precisa ser acompanhado de uma intensa vida de oração. Quando você jejua, você deve usar esse tempo para se conectar com Deus, meditar em sua palavra e buscar sua presença de maneira mais profunda. Jejuar sem oração é como tentar correr uma maratona sem treinar.
Não importa o quanto você se esforce fisicamente, você não terá o mesmo resultado. O jejum deve ser um momento de intensificação da sua oração, um tempo dedicado a ouvir a voz de Deus. Em Mateus 17:21, quando os discípulos estavam lutando para expulsar um demônio, Jesus lhes disse: "Este gênero não se expulsa senão por oração e jejum." Isso nos ensina que a oração e o jejum andam juntos. Quando você jejua, você está diminuindo sua carne, e ao orar, você alimenta o seu espírito. As duas práticas juntas têm um poder imensurável. Não negligencie a oração durante o jejum. Isso não só aumenta sua intimidade com Deus, mas também abre portas para uma maior compreensão espiritual e direcionamento divino. Além disso, a oração durante o jejum não deve ser algo feito apenas no início ou no final do dia. Aproveite os momentos em que o desejo de comer surgir para fortalecer sua oração. Você pode oferecer esse momento de fome como um sacrifício, dizendo a Deus: "Aqui está, Senhor, minha fraqueza, mas eu me confio em Ti." Cada minuto sem comida se torna um momento de oração profunda e rendição. Vamos para o terceiro erro: jejuar sem humildade. Quando você se submete ao jejum, você está se colocando em uma posição de humildade diante de Deus. Jejuar é um reconhecimento de que sem Ele não somos nada. É um ato de humildade que nos permite ver a nossa própria fragilidade e dependência do Criador. Quando jejuamos, devemos nos lembrar de que não somos mais espirituais ou mais santos do que os outros. O jejum não deve ser usado como uma forma de mostrar nossa virtude aos outros. O verdadeiro jejum é silencioso, humilde e busca agradar a Deus, não aos homens. Em Lucas 18:9 e 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, mostrando que o fariseu, que jejuava e se orgulhava de suas obras, não foi justificado, enquanto o publicano, humilde e arrependido, foi exaltado por Deus. O jejum é uma prática de humildade. Não se trata de um sacrifício para ostentar nossa santidade, mas de uma atitude de rendição a Deus. O jejum é um processo que deve diminuir nossa autossuficiência e nos fazer lembrar que tudo o que somos vem de Deus. Não se coloque em um pedestal espiritual ao jejuar, pois isso desfaz o propósito de humildade que deve acompanhar essa prática. Se você se orgulha do seu jejum ou compartilha demais suas conquistas espirituais, você pode estar cometendo o erro de se afastar do verdadeiro espírito do jejum. O jejum é uma prática privada entre você e Deus. Seja discreto, humilde e focado no Senhor. O quarto erro, talvez menos óbvio, mas igualmente importante, é jejuar sem confiar completamente na graça de Deus. Muitas vezes, ao jejuar, nos concentramos apenas em nossos próprios esforços e sacrifícios. Pensamos que o jejum é algo que fazemos para alcançar a graça de Deus, como se precisássemos ganhar sua atenção ou aprovação. Mas a verdadeira essência do jejum é entender que é pela graça de Deus que somos transformados, não por nossos esforços próprios. O jejum deve ser visto como um meio de nos tornar mais sensíveis à graça de Deus, não uma maneira de manipulá-la. Não é uma barganha, mas uma forma de render-se à sua vontade e confiar que Ele está conosco durante todo o processo. Deixe o jejum ser um momento para aprofundar sua confiança na graça de Deus. O simples ato de jejuar não nos torna mais merecedores, mas sim mais abertos a receber o que Ele já nos deu abundantemente. Abra seu coração para essa verdade e você perceberá uma paz que vem de saber que Deus está cuidando de você, mesmo nos momentos de sacrifício. Agora que você já sabe os 4 erros que você deve evitar ao jejuar, quero te convidar a refletir profundamente sobre a sua prática de jejum. Se você sente que ainda não tem vivido o jejum como uma verdadeira ferramenta espiritual, eu te incentivo a dar o próximo passo.
E lembre-se, o jejum não precisa ser algo doloroso ou sobrecarregado de regras. Ele deve ser uma entrega voluntária e sincera, que te aproxima mais de Deus a cada dia. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. Comente abaixo. Qual é a sua experiência com o jejum? Já cometeu algum desses erros? Vamos conversar nos comentários. E no próximo vídeo, vamos explorar as lições do Antigo Testamento que você precisa conhecer. Ensinamentos poderosos que podem transformar sua caminhada de fé e fortalecer sua relação com Deus. Não perca!